Olá! No Desinformando de hoje, a SWAT está chegando no Brasil. No Essa Informa, uma pesquisa falando sobre direito à comunicação e letramento midiático. E no Fake hoje, aquela história de que cada ano de um cachorro equivale a 7. Será verdade? Desinformando está entrando agora. Assim que a vinheta passar. É isso aí, estamos na rede. Aproveita que você está aí, dá aquele clique curtindo, faça também aquele seu registro para ficar sabendo da notificação toda hora que entra um programa. Vá assistir os anteriores, 15 minutinhos, dá para fazer aquela caminhada, mesmo porque no YouTube Music, no Spotify, tá também nosso programinha lá para você escutar sobre as questões anteriores. Nós temos o nosso quadrinho A Ruim da Semana, mas pode ter certeza que tudo que a gente fala aqui é temporal, ajuda a gente a poder entender e ajuda você também a ajudar contra esse grande mal do século, que é a desinformação. Não vamos perder tempo. Hoje tem uma coisa para quem gostava ali dos anos 70, dos anos 80, sabe aquela música? Paraná, paraná, paraná. A SWAT está chegando no Brasil, Diego. Solta a vinheta aí. Diegão, qual a ruim da semana? Estão vindo prender alguém aqui? Pois é, professor, não é o que parece, mas foi assim que circulou na última semana essa informação. Uma ótima semana para você e todos que nos acompanham. Muito envolvendo essa discussão que tem tomado conta do cenário midiático nos últimos dias, que é a relação tarifária do Trump e esse embate, especialmente com o Alexandre de Moraes, com a aplicação daquela lei, que eu não vou me arriscar a falar o nome, mas porque é um nome meio eslavo, né? Mas a lei Mazinski ou alguma coisa parecida, que proibiu a entrada do Alexandre de Moraes nos Estados Unidos, assim como também o bloqueio de alguns bens dele lá fora e outras questões também que envolvem a aplicação de uma lei como essa. Então, a desinformação que a gente traz hoje está muito na esteira dessas questões. E qual é? Um vídeo que foi circulado mais uma vez no WhatsApp, assim como foi também na Ruim da Semana dos últimos episódios que nós trouxemos aqui, que tem a ver sobre um mandato do Trump ao exército norte-americano para que eles prendessem o Alexandre de Moraes por ser caracterizado como um criminoso internacional. É claro que isso é mentira. Primeiro, que o Trump não tem essa autonomia, muito menos essa autonomia sobre um outro país. Discussão também sobre soberania nacional tem sido muito colocada em pauta nos últimos dias relacionado, né, a esse assunto. Mas foi mais um vídeo que circulou com uma narração parecendo de fato uma notícia que foi veiculada, e todo esse apelo faz com que as pessoas tendem a acreditar que isso é verdade, mesmo não sendo, né? Então, carimbo falso aqui, verificação feita pelo UOL Confere, mais um caso envolvendo esses temas que têm assolado o cenário midiático nos últimos dias, né? Diego, me ajuda aí, que eu fico só imaginando, o que será? Será que vinha um helicóptero, ia descer aqueles caras por cabos ali no Supremo Tribunal, né? Fazer uma espécie de missão impossível, e aí sequestrava, botava um saco na cabeça do Alexandre de Moraes, botava no helicóptero, saía correndo. Cara, me explica uma coisa, como que essas questões tão surreais ainda podem colar como uma informação? O fato das pessoas estarem muito inseridas nas chamadas bolhas digitais, e a ideia de bolhas, eu tenho muito cuidado com ela, porque todos nós estamos inseridos em alguma bolha, em maior ou menor grau, não é? Mas o fato das pessoas estarem inseridas junto com outras pessoas que já pensam de maneira semelhante, tende a fazer com que essas pessoas reforçem aquelas crenças que já estão pré-estabelecidas. Vamos lembrar daquele método do Peirce, do método da tenacidade, que é aquela verdade que é validada a partir da repetição de uma mesma informação. Uma mentira dita 1000 vezes se torna uma verdade, não é isso? Portanto, a quantidade de vezes que aquela informação é repetida, eu vi isso em tal grupo, eu vi isso também no outro grupo, poxa, deve ser verdade, e eu já estou predisposto a querer acreditar nisso como verdade, basta pouco para eu querer acreditar num absurdo como esse, numa missão impossível como essa, que uma informação dessa natureza acaba colocando, não é? E uma outra característica que é bastante, que acaba fazendo também
que serve como um gatilho, por assim dizer, nesse caso, é o fato de você já ter uma notícia verdadeira, que é essa proibição do Alexandre de Moraes de entrar nos Estados Unidos, né, e o bloqueio também de bens dele lá nos Estados Unidos, que tem esse adendo, não é? Então, essa Serve desinformação. como uma base para essa percepção, né? Uma notícia verdadeira, você tem ali uma notícia falsa que é inserida nela, mas elencada como principal ponto, como a manchete, que vai ser compartilhada e vai ser validada principalmente por aqueles grupos que já estão predispostos a querer validar esse tema como verdade, sendo, né, nem tendo sequer ali a vontade ou o cuidado de verificar a veridicidade dessa informação em outro lugar. E mesmo que isso ocorra, muitas vezes, se ele não conseguir encontrar essa informação, provavelmente essas pessoas vão culpar aí os jornais por não estarem noticiando ou escondendo uma informação como essa. Mesmo sendo surreal, você faria um comparativo com isso, nessas questões que são tão surreais, como, por exemplo, relatos de milagres que já aconteceram no passado? Seria mesmo um tipo de alucinação coletiva? A gente pode ser relacionado dessa maneira, sim. Por que não? Eu acho que existem ali relações parecidas. Dentro da epistemologia, ou do estudo da ciência, da produção da ciência, que o Karl Popper vai falar, que foi um grande nome aí para essas questões, ele vai tratar que a ciência, ou os fatos, ou a verdade, ela só é alcançada a partir de métodos que comprovam que aquilo de fato é real ou não. Portanto, é o que ele fala do falseacionismo. Portanto, eu preciso tentar falsear a realidade e se essa realidade se manter de pé, porque ela de fato existe, não é? E as categorias de milagres, por exemplo, ele vai enquadrar dentro da metafísica, ou seja, aquilo que a gente não consegue comprovar, né? Foge de qualquer variável epistemológica, você não consegue ali colocar em laboratório para testar se aquilo é verdade ou não. Mas o efeito social que, por exemplo, né, a história de determinados milagres possui, pode ser encarado também como esse tipo de crença que é colocada sobre histórias mirabolantes, como uma operação aí que os Estados Unidos estaria preparando para prender o ministro brasileiro. É muita vontade de acreditar, né? Só que é uma tal história, né? Uma coisa é você acreditar num santo, que já é uma figura metafísica, e a Sim. outra é você acreditar numa figura política existente, tangível, que é o presidente dos Estados Unidos, né? Bom, falando nisso, vamos falar também sobre esse direito à comunicação, que é algo que é fundamental da gente ter, e você achou aí um texto bacana para o nosso quadro Essa Informa. Lembrando, pessoal, que o quadro Essa Informa, a gente está pesquisa sobre desinformação. Tudo aqui embaixo. Mas conta o caso dessa aí primeiro para gente, Diego. Vamos lá, professor. Um artigo que foi publicado recentemente que trata da relação entre ou melhor, letramento midiático e o direito à comunicação, que é um direito muito importante, porém muito, digamos, subestimado por boa parte da população, por não, primeiro, não conhecer esse direito e não saber também da importância desse direito e como que essa relação é potente para a gente combater a desinformação. Esse artigo que foi publicado pela revista Comunicação e Educação da Escola de Comunicação e Artes, né, da USP. Artigo Minha desse revista ano. preferida. É muito boa, tem vários artigos muito interessantes para serem tratados aqui em discussão. De autoria de 3 pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Mas é um levantamento, um mapeamento, tanto de produção acadêmica sobre essa relação entre letramento midiático e direito à comunicação, e também de ações públicas objetivadas a isso. A gente sempre fala aqui, né, professor, da importância da gente ter diagnósticos para a gente entender qual de fato é o problema ou de que maneira que determinado problema se apresenta para a gente. Porque é muito difícil a gente tentar pensar em qualquer tipo de solução sem antes encontrar ou identificar o problema real para poder pensar em maneiras de combatê-los. Aquele ditado, é tentar passar ali o carro na frente dos bois. Não adianta a gente tentar pensar sem antes identificar esse problema. Então, esse mapeamento que os autores colocam aqui, não somente de produção bibliográfica, para a gente conseguir ter um marco em relação àquilo que nós já temos de conhecimento produzido em torno desse assunto é muito importante, mas também de ações públicas, ou de políticas públicas, melhor dizendo, para que a gente consiga entender aquilo que já foi feito do ponto prático, mas de que maneira também que esse conhecimento científico acadêmico que foi produzido também pode contribuir para isso. Então, um artigo muito interessante e bastante atual também, publicado nesse ano.
Legal. Aproveita e lê para mim aí o nome dos 3 Claro. autores, para a gente relembrar. Beatriz Becker, que é professora da Universidade Federal ali do Rio de Janeiro, e 2 doutorandos, Beatriz Silva Góes e o André Pilitione. São os 2 doutorandos e coautores também desse trabalho. Muito legal, bacana mesmo. Bom, agora o nosso quadrinho que a gente gosta tanto. Solta aí. Pois é, Diego. Então quer dizer que você vai quebrar mais um mito hoje. Puxa vida, as pessoas têm certeza absoluta de que cada ano de um cachorro equivale a 7 dos seres humanos. Isso não é verdade? Isso é uma fake old? Exatamente, professor. Não é uma matemática exata, colocando aqui para ilustrar o nosso símbolo nacional, o caramelo, que deveria inclusive estampar também a nota de Eu também R$ 200, acho. como é uma reivindicação aí social. Mas, de fato, professor, é um mito, né? De que cada ano que se passa, o cachorro teria aí 7 anos em relação à idade humana. Isso varia muito, isso varia da raça do animal, isso varia do porte do animal, portanto, do tamanho. E, de fato, o que é geralmente algo comum é que o cachorro consiga atingir a idade adulta nos 2 primeiros anos de vida. No primeiro ano ali, geralmente, eles teriam o equivalente a 15 anos da idade humana, portanto, na adolescência para a fase adulta, e no Que segundo inclusive é ano a de época que pedem para poder castrar, se for o caso, né? Exatamente, exatamente. E o segundo ano é quando ele atinge, portanto, a maioridade, por assim dizer. Mas é muito relativo. Existe, inclusive, uma tabela que eu vou colar aqui para a gente poder passar a informação certinha, que faz essa equivalência conforme a raça e o tamanho do seu cachorro, que é a tabela Price Economics. Só jogar no Google que você tem ali que preencher algumas informações, né, do seu animalzinho para você chegar a esse número exato, que você vai conseguir ter uma ideia um pouco mais precisa de qual seria a idade do seu cachorrinho caso ele fosse um humano. E é importante a gente pensar nisso, porque os donos dos pets muitas vezes ficam meio desesperados com essa história, né? Ah, meu cachorro já está velho, com 7 anos. E na realidade não é verdade, né? Depende de ter determinados cachorros que vão durar 10, 12, 15 anos. Isso também vai depender também da maneira como se trata o cachorro também, o que ele come, qual a atividade que ele tem, né? E aí eu já vi também mães e pais de pets, ai, tadinho do meu cachorro, está morrendo porque está com tantos anos. Né? Claro que a partir de 10, 11, 12 anos não é mais novinho, mas daí a gente ficar vaticinando que é tanto e tanto, né? Depende de tantas coisas, né? Nós, assim, também somos assim, né? Então, uma coisa é a média, outra coisa é, né, o que realmente pode acontecer aí também. Vamos lá para nossa finalização daquilo que todos esperam, que é... Solta o quadrinho aí. Vai sua dica preciosa para a semana aí, Diego. Aquilo, professor, sempre dá uma olhadinha a partir de uma distância sobre aquelas informações que a gente recebe. A gente já pontuou isso inicialmente sobre essa necessidade de tomar cuidado sobre informações verdadeiras que de fato circulam, mas de uma desinformação que é colocada no meio dela e que acaba sendo colocada como principal ponto, como a principal manchete. Quando a gente está muito acostumado a se informar sobre determinadas fontes de informações, e aí, nesse caso, grupos de WhatsApp, de Facebook se tornaram algo muito relevante, embora não confiáveis na contemporaneidade, a gente nunca pode abrir mão de buscar pela validação, pela confirmação daquela verdade. Não deixe que a informação valide a sua crença, mas deixe que a sua crença ou a sua criticidade, porque a criticidade também parte de um processo de crenças, não é isso? Para você buscar pelas informações e se certificar de que aquilo de fato é verdadeiro ou se não se sustenta. E para isso existem várias formas para você conseguir buscar por essa verdade, por assim dizer. Portais de notícias. Claro que portais de notícias podem errar também, são humanos, portanto erram, mas existe um cuidado ético por trás disso, de toda a notícia que é publicada. Não é publicada por uma pessoa, mas por uma equipe de profissionais que fazem essa curadoria, agências de verificação, etc. Portanto, não deixe que a informação valide você, mas você valide essa informação por meio da sua criticidade. E a questão da variedade, né? Olha só, Diego, a semana passada, um desses personagens de academia, me falou uma coisa que eu nunca tinha pensado, que eu acho que é muito interessante. Ele falou: olha, a gente tem que variar os exercícios, inclusive das caminhadas,
porque o nosso organismo se acostuma com esses exercícios. Na minha cabeça, se acostuma com essas informações. E se aí, quando se acostuma com essa informação, parece que nenhuma outra é relevante, o seu organismo para de reagir. Eu imagino que com a informação também do dia a dia acontece a mesma coisa. Se a gente frequenta sempre os mesmos lugares de informação, nosso organismo vai se acostumar com isso e vai achar que aquilo ali é verdade e a gente não vai mudar, não vai crescer, não vai melhorar. É por isso que é importante essa sua dica e na semana que vem a gente tem mais. Um abraço, pessoal. É isso aí, pessoal. Até a próxima.